Fontes de bênçãos. A água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4,14. Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó, ele utiliza uma das mais poderosas imagens espirituais da Escritura, a água viva. Esse símbolo vai muito além da necessidade física de saciar a sede. Cristo revela que existe dentro do ser humano uma carência mais profunda, uma sede da alma que nada neste mundo consegue preencher. Relacionamentos, conquistas materiais, prazeres passageiros, tudo isso pode até oferecer um alívio momentâneo, mas logo a sede volta. Apenas a água que Jesus dá permanece, pois não se trata de algo externo, mas de uma fonte interior e eterna. Essa palavra é desafiadora, porque nos lembra que o cristão não foi chamado apenas para receber bênçãos, mas para se tornar uma fonte que transborda. A promessa de Cristo não é que teremos apenas alguns goles de refrigério, mas que seremos transformados em canais vivos de abundância espiritual. O contraste entre o poço e a fonte. Um poço é limitado, precisa ser cavado, depende do esforço humano e exige que se retire água com trabalho constante. Já uma fonte brota naturalmente, sem precisar ser bombeada ou forçada. Essa é a diferença entre a vida natural e a vida no espírito. Muitos cristãos vivem como quem depende de um poço. Precisam de estímulos externos, uma música, um culto emocionante, uma palavra motivadora para manter a fé acesa. Mas Jesus oferece algo muito maior, um manancial que nunca seca dentro de nós. O apóstolo Paulo reforça essa verdade em Efésios 5:18, quando diz: "Enchei-vos do Espírito". Não se trata de uma experiência isolada, mas de um enchimento constante, um fluir diário. O Espírito Santo não vem apenas para nos visitar em alguns momentos especiais, mas para habitar em nós, fazendo do nosso coração uma fonte inesgotável de vida. Quando o fluxo é interrompido, Jesus deixou claro que a promessa não falha. Se a água não está fluindo como deveria, a falha não está na fonte, mas em quem deveria deixar-se encher por ela. Muitas vezes permitimos que o pecado, a incredulidade, a indiferença ou mesmo a pressa da vida moderna obstruam o canal. É como se pedras, folhas e sujeiras tapassem o curso de um rio. O fluxo de Cristo continua perfeito, mas nós é que colocamos barreiras. Pense nisso. Quantas vezes a nossa vida espiritual se parece mais com um mar morto do que com um rio caudaloso? O Mar Morto recebe águas do Rio Jordão constantemente, mas não possui saída. Por isso, acumula sais e minerais em excesso, tornando-se incapaz de sustentar vida. Assim são aqueles que recebem e recebem da parte de Deus, mas não compartilham. Acumulam bênçãos, sem deixá-las fluir para os outros. O resultado é uma espiritualidade estagnada. O cristão não foi chamado apenas para receber bênçãos, mas para se tornar uma fonte que transborda. Cristo nos chamou para sermos como rios de água viva, e não como lagos estagnados. Uma fé verdadeira sempre gera movimento, sempre se manifesta em amor, serviço, testemunho e generosidade. A lógica divina do transbordar. Jesus não nos abençoa apenas para que tenhamos satisfação pessoal. Ele nos abençoa para que nos tornemos instrumentos de bênção. Assim como Abraão ouviu de Deus, em ti serão benditas todas as famílias da terra, Gênesis 12:3, também nós recebemos a promessa de sermos canais de graça. Isso significa que a oração que fazemos não deve ser apenas Senhor, abençoa-me, mas Senhor, usa-me para abençoar. O cristão maduro entende que sua vida não é apenas sobre receber milagres, mas sobre ser parte do milagre na vida de outros. É possível que você se sinta pequeno ou incapaz de influenciar alguém, mas lembre-se, rios muitas vezes começam com pequenas nascentes escondidas. O importante não é a força inicial, mas a constância. Uma palavra de encorajamento, uma oração sincera,
um gesto de bondade, tudo isso pode ser o começo de um rio de bênçãos que se estenderá muito além do que você imagina. A profundidade do crer. Jesus disse: "Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva." Note que ele não fala de experiências místicas, mas de fé. Crer não é apenas concordar intelectualmente com uma doutrina. Crer é entregar o controle da vida, é permanecer ligado à fonte mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. O rio não depende da paisagem ao redor. Pode atravessar desertos ou florestas, mas ele segue correndo porque a sua origem está em um manancial escondido. Assim também é o cristão que permanece em Cristo. Ele não é controlado pelas circunstâncias externas, mas pela fonte que jorra dentro dele. Sinais de quem se tornou uma fonte. Como saber se realmente estamos deixando a água viva fluir? Alguns sinais são evidentes. Palavras que edificam. Quem é cheio do Espírito fala de forma a encorajar, consolar e trazer esperança. Coração generoso, em vez de reter, compartilha tempo, recursos e atenção. Vida frutífera. Os frutos do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23, tornam-se visíveis em atitudes diárias. Impacto em outros. Pessoas são atraídas para Cristo não pela nossa força, mas pelo rio de vida que passa através de nós. O perigo da superficialidade. Há quem viva uma espiritualidade apenas de superfície. São como cisternas rachadas, até recebem água, mas não conseguem retê-la. Correm atrás de novidades, mas não cultivam profundidade no relacionamento com Deus. Sem oração constante, sem meditação nas Escrituras, sem vida de santidade, não há como o rio fluir de maneira plena. Jesus nos chama a um relacionamento vital, constante e irrepreensível. A água viva não é um conceito teológico distante, mas uma realidade prática que transforma nosso caráter e nossas atitudes. Uma promessa para hoje. A boa notícia é que essa promessa não é apenas para o passado, nem apenas para heróis da fé, é para você, aqui e agora. A fonte não está limitada a templos, líderes ou momentos especiais. Ela está disponível no secreto da sua oração, no silêncio do seu quarto, nas lágrimas derramadas diante de Deus. A fonte não é sua, é de Cristo em você. Por isso, nunca secará. Pode haver desertos na sua vida, mas até mesmo no deserto, Deus abre rios. Pode haver tempo de dor, mas mesmo no vale mais profundo, a água viva continuará fluindo, trazendo cura e esperança. Conclusão. Viva como uma fonte e não como um reservatório. Deus não nos chamou para sermos acumuladores de bênçãos, mas transmissores da graça dele. Quanto mais você se entrega, mais ele o enche. O segredo não está em reter, mas em transbordar. A verdadeira plenitude espiritual não se encontra em receber constantemente, mas em permitir que aquilo que recebe flua livremente para impactar vidas. Se essa mensagem falou com você, não deixe que ela fique apenas em palavras. Abra o coração para a fonte inesgotável que é Jesus Cristo. Permita que o Espírito Santo retire as barreiras e limpe os canais da sua vida. Decida hoje o esmo. Vou ser uma fonte de bênçãos, não apenas um receptor. Ore agora mesmo. Entregue suas áreas secas e peça que Cristo faça jorrar rios de água viva em você. Compartilhe essa palavra com alguém que precisa de renovação espiritual. Viva de forma prática. Seja um canal de graça na vida de outra pessoa ainda hoje. A água viva já está disponível. Permaneça na fonte, e do seu interior fluirão rios que jamais secarão.